Bom, hoje é dia 10 de agosto. Vamos falar aqui, dando continuidade às leis de Kirchhoff, da disciplina OUC de eletricidade. Primeiro, fazendo uma recapitulação aqui bem rápida. Nós vimos que a lei de Ohm... eu peço que desabilitem o microfone, por favor, pessoal. Quando for perguntar, aí habilita. Porque dá microfonia aqui para mim, dá eco. Obrigado. Seguinte, nós vimos anteriormente que as duas leis de Ohm, principalmente a primeira, é o fundamento essencial para a resolução de diversos assuntos dentro da eletricidade. E a partir dela, da primeira lei, que nós temos duas técnicas que são favoráveis para a resolução de circuitos, tanto de corrente contínua, como de corrente o quê? Alternada. Pois muito bem. Eu tenho a lei das malhas e eu tenho a lei dos nós. A lei das malhas diz o seguinte, que a soma de todas as tensões no circuito, ponto de entrada até o último ponto, ponto de saída, o seu somatório tem que ser igual ao quê? A zero. E a lei dos nós me diz que a soma de todas as correntes que entram num determinado nó tem que ser o quê? Igual à soma das correntes que saem. Por exemplo, neste nó A que eu tenho 2 e 8 amperes chegando e vai sair 6 e 4 amperes, mostrando que 10 amperes de entrada vai ter que ser os mesmos ou correspondentes de 10 amperes de saída. Pois muito bem, eu vou fazer uma demonstração com vocês com esse circuito aqui. Quem quiser pode copiar ou então tirar um print. Quando vocês estiverem prontos, vocês me falem. E aí eu começo. Pessoal, só um instantinho. Eu vou pegar uma água ali para mim e já volto. Todos copiaram, pessoal? Podemos começar? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, eu vou fazer esse aqui primeiro pela lei das malhas. Como diz a lei das malhas? A soma das tensões tem que ser iguais a zero. Ou seja, eu tenho aqui uma tensão de 4, eu vou ter uma tensão no resistor de 1, uma tensão no resistor de 3, uma tensão no resistor de 4 e uma resistência no 2, beleza? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou falar que tem uma corrente circulando aqui nesta malha. Eu vou chamar de I1. E vou falar que tem uma outra corrente circulando nessa malha, que eu vou chamar de I2. Ah, outra pergunta, pessoal. Eu cheguei a fazer com vocês alguns exercícios de resistência equivalente, essas coisas assim, sim ou não? Sim. Cheguei, né? Então, beleza. Então, vamos começar aqui, então. Beleza. Lembrando que a tensão, de acordo com a lei de Ohm, é igual à resistência pela corrente que você está fazendo o quê? Circular por essa malha. Então, eu vou usar aqui pela lei das malhas, de início.
Lei das malhas. Beleza. Eu vou começar com esse resistor aqui de 1. E um detalhe aqui muito importante. Muita gente fala assim, professor, o livro que eu estou adotando fala que a minha corrente aqui, se eu for usar a lei das malhas, ela tem que ser no sentido anti-horário. Mas tem livros que falam que ela está no sentido anti-horário. Qual que eu uso? Você quem adota o sentido da corrente. Aí fica o detalhe. Se a corrente der um valor negativo, significa que ela está no sentido que oposto ao que você adotou, mas o valor está correto. Então, eu vou chamar aqui de malha 1 e essa aqui de malha 2. 2, beleza. Então, vou começar aqui com esse aqui de 1. A tensão dele vai ser a resistência pela corrente que ele está circulando aqui, que vai ser I1. Então, fica 1 vezes I1. Ela desce, então vem mais. Fica esse resistor agora de 3. Fica esse resistor de 3. Como esse resistor de 3 está no meio das duas malhas, fica o quê? Uma subtração das duas correntes. Fica I1 menos I2. Sempre que você adotar uma malha, né, como eu adotei aqui a primeira malha, que é a malha 1, vai ser sempre o quê? A corrente da malha principal menos a corrente da malha secundária. Então, vai ficar aqui I1 menos I2. A corrente vem e toca primeiro no menos 4. E isso vai dar 0. Beleza. Então, agora aqui, o que que eu faço? Eu vou fazer álgebra, né? Vou algebrar aqui. Então, fica I1 mais 3I1 menos 3I2. E o 4 que está negativo aqui vai para o outro lado, fica positivo. 4. Então, fica I1 com mais 3I1, 4I1. Menos 3I2 igual a 4. E eu tenho aqui a minha primeira equação. Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Pode continuar, pessoal? Pode continuar? Pode. Sim. Sim, né? Beleza. Então, essa primeira equação eu obtive através dessa primeira malha. Agora, eu já vou para malha 2. Vou começar com um resistor aqui de 4. Então, vai ficar aqui, ó, 4 e 2, mais 2 e 2, mais 3. E aí pergunto a vocês, qual que vai ser a corrente aqui, pessoal? 3 e 2 menos... Como? 3 e Volta de 2 novo? menos 3 e 1. Não, isso, 3 e muito 2 bem. menos 3 e 1. Isso, e 2 menos e 1. E eu fecho a minha malha. Tá certo. Então fica 4 com mais 2 e 2 fica 6 e 2. Aqui fica mais 3 e 2.
menos 3 e 1. Igual a zero. Vou para cá aqui. Então fica 6 com mais 3, 9 e 2. E o 3 e 1, que está negativo, passa para o outro lado o quê? Positivo. Fica 3 e 1. Qual que é a desvantagem dessa lei quando você utiliza? A desvantagem dela é que ela apresenta muita conta. Ela é muito trabalhosa. Mas ela, em vantagem, com a lei dos nós, ela é mais segura, tá? E eu vou mostrar depois para vocês como que ficaria na lei dos nós. Vocês verem a diferença. Então, o que que eu vou fazer? Fica I1 vai ser 9 e 2 dividido por 3. Então, meu I1, ele vai ser o quê? 3 vezes o valor de 2. Eu tenho esse dado. Muito bem. Se eu tenho esse dado, o que eu faço? Eu sei que I1 é 3 e 2. Eu pego esse dado e vou jogar na equação 1 que eu obtive. Então, no lugar de 1, eu vou substituir por 3 e 2. Então, fica aqui 4. E no lugar de 1, eu vou pôr 3 e 2. Menos 3 e 2. Igual a 4. Espera aí, só um instantinho. Igual a 4. Aqui fica 12 e 2. Menos 3 e 2. Igual a 4. Então fica, aqui fica 9 e 2 igual a 4. Isso implica que o meu I2 é 4 dividido por 9. 4 nonos de ampere. Beleza. Eu achei isso. E se eu quiser achar meu I1? É só você pegar esse valor, substituir aqui. Então fica o quê? I1 é igual a 3 vezes o valor de I2, que é 4 nonos. Beleza. Isso aqui vai me dar o quê? I1 vai ser 4 terços de ampere. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, pessoal? Sim ou não? Essa última eu não entendi. Aonde você não entendeu? Estado final. Depois do Esse I. aqui? Esse aqui? Isso. O que que eu... Nesse aqui você entendeu, né? Que eu cheguei que o valor de I1 é 3 vezes I2, certo? Uhum. Beleza. Então, no lugar de I1, nessa equação 1 aqui, eu vou jogar 3 e 2. Então, aqui, ó, 4 e 1 menos 3 e 2 é igual a 4. No lugar de 1, eu vou jogar 3 e 2. Então, fica 4 vezes. Aqui tem I1. Vou jogar 3 e 2. Menos 3 e 2 igual a 4. Então, fica 4 vezes 3, 12 e 2. 2. Menos 3 e 2 igual a 4. Aqui fica 12 menos 3, 9 e 2 igual a 4.
Então, meu I2 é igual a 4 dividido por 9 amperes, tá? 4 nonos de ampere. E aí, o que acontece? Se eu quero achar o meu I1, eu pego esse valor e jogo nesse daqui também, onde eu sei que o I1 é 3 vezes I2. Então, fica I1, 3 vezes 4 dividido por 9 é igual ao quê? 4 terços de ampere. Beleza? Entendeu agora? Sim. Beleza. Aí vem a pergunta. Vamos considerar aqui uma pergunta. Determine esse valor de V0 aqui nesse circuito. Como você sabe que aqui é o I2 que está circulando, o meu V0, ele vai ser o quê? A resistência que ele está pautado, que é o 2, pelo valor da corrente que está circulando por ele, que no caso é I2. Então fica vezes 4 nonos. Paulo, Pois não? Paulo, só um minuto. Sim. Essa equação aí é I1 é igual a 3 vezes 4 dividido por 9. Não dá 12, não? Aonde? Lá em cima, lá. É Isso. 12 dividido por 9. Então, 12 dividido por 9. Então, faz a conta aí. Aí deu 0,75? 1,3. 1 ponto... Hã? Aonde? Espera aí, como é que é? 12 Dividido dividido por 9. por 9. Pera aí. 12 dividido por 9. 1,33. Espera aí. Aqui. 12 dividido por 9. 1,33. 4. Aí, será que eu fiz alguma coisa errada? Deixa eu ver aqui. 12 Tá certo, nonos. professor. Porque tem fração, tá fração. Tá no modo de É, fração. eu só coloquei em fração. Mas tá certo, o resultado é isso mesmo. É, porque se eu simplificar aqui em cima por 3 e aqui por 3, fica o quê? 3 dividido por 9, 1/3. Tá certo, não tá? Tá, dá 1,36 Então, dividido 4 por 3. Tá certo, então? Sim, tá correto. 4. Então, beleza. Porque eu até tomei um susto se eu eu tinha não errado. entendi essa parte. Eu não entendi essa parte. Você fez sobre fração? É, você pode Fração é deixar assim, você pode deixar assim ou você pode deixar em número normal, sem problema. Decimal. Tá, não altera, não, né? Não, de jeito nenhum. Tá bom, obrigado. Beleza. Aí meu V0 aqui, ele é 2 vezes o valor da corrente que circula, que é o I2. Então fica 2 vezes 4, 8, dividido por 9. Quem quiser achar o valor, pode fazer. 8 dividido por 9. Dá quanto? 8 dividido por 9. Dá 0,88 volts. Aí vem uma outra pergunta. Professor, eu achei isso aqui. E se eu quiser achar a minha potência dissipada nesse resistor de 2, como que eu faço? O cálculo da potência dissipada é igual a RI quadrado. Beleza. Então, qual que é a resistência que eu tenho aqui? 2. E o I que está circulando aqui é o meu 2. É só você pegar o quê? 4 dividido por 9 elevado ao quadrado. 4 dividido por 9 dá 0,44, é isso? Sim, Isso, né? sei. 0,44. Isso. Você obtém a potência que vai ser dissipada aqui, é 0,44 ao quadrado. Deixa eu fazer essa conta, elevado ao quadrado. Deixa eu fazer aqui. É 0,44
vezes 2 vai dar 0,38. Então, se eu quiser saber, aqui vai dar 0,38 watts. Ah, professor, se eu quiser saber aqui no de 4 aqui, a mesma coisa, só que no lugar do R, você vai colocar o quê? 4 em vez de 2. E a corrente? A mesma. Que está circulando por ele é o I2. 0,44 ao quadrado. Então vai ser 0,19, que é 0,44 ao quadrado, vezes 4, dá aproximadamente 0,76 watts. Ah, professor, mas eu quero saber agora esse do de 1. É a resistência pela corrente que está circulando por ele, que é I1. Onde o meu I1 é o quê? 4 dividido por 3, que dá 0, dá 1,33 ao quadrado. 1,33, deixa eu ver aqui. 1,33 ao quadrado dá 1,76. Vezes 1 dá 1,76 watts. Beleza. Ah, professor, e agora com o de 3 aqui? É muito simples. Você vai pegar o quê? A diferença entre as correntes. I1 menos I2. Por quê? O 3 está dividindo o quê? Duas malhas. Então fica I1, que vai ser 1,33 ou 4 terços, menos 0,44, que é 4 dividido por 9. Fica 1,33 menos 0,44. Dá 0,89. Então aqui vai ser 3. E aqui vai ser a diferença entre I1 menos I2. Dá 0,89 elevado ao quadrado. Então, 0,89 ao quadrado vai dar 0,79 vezes 3. Vai dar 2,37 watts. Por que que eu estou fazendo isso? Porque no questionário 2 tem um exercício parecido, onde um técnico do Senai avalia se um circuito ele está tendo uma potência dissipada e qual a corrente que está vindo aqui, tá ok? Quem quiser pode copiar ou printar. Quando vocês estiverem prontos, podem me falar que aí eu continuo.
Terminei. Tirei print. Beleza. Podemos então prosseguir para o próximo, então, pessoal? Pode ir, então? Pode. Então, beleza. Eu vou apagar aqui, então. Ser mais rápido. Bom, beleza. Agora, eu vou fazer pela lei dos nós. Como que faz? Eu vou fazer assim. Eu vou falar que tem uma corrente chegando aqui, saindo de 4 volts, que eu vou chamar de I1. Ela vai chegar neste nó aqui, que eu vou chamar de A. E vai vir uma corrente para cá, que eu vou chamar de I2. E uma outra que vai vir para cá, que eu vou chamar de I3. I3. Beleza. Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que vir aqui e entender que, pela lei dos nós, a corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai. Então, pela lei dos nós, eu sei que I1... Deixa eu melhorar aqui, peraí. I1 vai ser igual a I2 mais I3. Eu tenho que ter em mente isso. Onde eu sei que, pela primeira lei de Ohm, a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Isso é a corrente. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de VA, que é o ponto de tensão nesse circuito aqui, neste nó. E vou fazer o quê? A ponta da seta como positiva e a rabeira dela como negativa. E vou aqui aterrar o meu circuito, onde a diferença de potencial vai ser o quê? Zero. Muito bem. Então, vou começar com I1. Vou pegar aqui I1. Vou fazer assim, ó. VA menos 4, que é o quê? A tensão dividido pela resistência que está passando pela corrente aqui, que no caso vai ser 1. O 2. Começo como? Toca primeiro a ponta em 0, menos VA dividido pela resistência, que é 3. Beleza? E agora eu vou para o meu I3. Meu I3, ele vem, toca primeiro em 0, a rabeira vem a partir do quê? Do VA, saiu de VA, então fica 0 menos VA, dividido pela resistência. Como 4 e 2 estão em série, fica 4 mais 2, 6. Então, a minha equação da lei dos nós vai ficar assim. VA menos 4 fica menos VA dividido por 3, menos VA dividido por 6.
Eu tenho duas frações aqui. Eu tenho em 1/3 e eu tenho em 1/6. Como que eu faço para tirar isso? Mínimo múltiplo comum, MMC. Mínimo múltiplo comum. 3 e 6. Fazendo a divisão, fica por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Por 2. Aqui repete 1. 2 dividido por 2, 1. Então, meu mínimo múltiplo comum entre 3 e 6 é 6. Então, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e faço assim, ó. Eu vou copiar o 6 que eu achei. Então, fica aqui 6 dividido por 1, 6 vezes esse número em cima, fica 6VA menos 4. De novo, 6 dividido por 3, 2. 2 menos VA, menos 2VA. Seis dividido por 6, 1. Menos VA, menos VA. E o que que eu faço agora? Algebrismo. 6 vezes VA, 6VA. 6 menos 4 vezes 4 dá menos 24. E aqui fica menos 2 com menos 1, menos 3VA. O que acontece? Passo o menos 3 para o outro lado. Ele vai ficar positivo. Fica 6 mais 3, 9. Ao VA. E o 24 que estava aqui negativo, passa para o outro lado o quê? Positivo. Então, meu VA é 24 dividido por 9. Acho que dá 3,2. Estou fazendo de cabeça aqui. 2,66. É, né? Obrigado. 24 dividido por 9? Isso. Beleza, obrigado. Falou. Ponto 66 volts. Beleza. Então, achei a tensão aqui. Muito bem. Agora, o que que eu faço? Se eu quiser saber a corrente, o que que eu faço? É simplesmente eu substituir nessa equação que eu achei. Por exemplo, eu quero determinar o meu I3. O meu I3, ele vai ser o quê? Menos VA dividido por 6. Por 6. Então, aqui vai ser o quê? Menos 2,66 ou 2,6 dividido por 6. Meu I3 vai valer quanto? Exatamente menos
Vai ser 2,6 dividido por 6. Deixa eu ver aqui. Dá 0,43 amperes. Ah, professor, quero saber o I2. Substituir aqui. I2 é igual a menos VA dividido por 3. Então fica menos 2,6 dividido por 3. O I2, ele vai ser o quê? 2,6 dividido por 3. 2,6 dividido por 3. Dá menos 0,86. Amperes. Muito bem. E o meu I1, professor? VA menos 4. Meu VA é 2,6 menos 4. Dá 1,3, né? 1,2 aproximadamente. É isso? Isso mesmo. Então, por questões de arredondamento, que isso não interfere em nada, vocês percebem que o valor das correntes na lei das malhas deu certo com a da lei dos nós. Quando o multímetro ele faz esse valor, ele arredonda para cima, tá? Dependendo do que você está trabalhando. Mas, como vocês viram aí, significa o quê? Que o valor das correntes era o mesmo. Ah, professor, mas o sinal deu negativo. É muito simples de você interpretar. Significa que ao invés de você ter adotado, ao invés da corrente ter vindo aqui para cima, o sentido real dela vai ser aqui, ó. O I1 vai chegar neste ponto. O I2 real vai vir para cá. E o I3 real vai vir para cá. Certo? É só essa a diferença. Beleza? Todo mundo entendeu, pessoal? Tranquilo? Todo mundo compreendeu? Aí fica a questão. Professor, eu não lembro disso, tal, eu tenho que pegar essa manha, não sei o quê, porque eu estou fazendo curso eletrônico e tal. E aí, como é que vai ser? É simples, pessoal. A gente